Nesse vídeo eu vou literalmente desenhar para você como é que se faz o crochê oval. Eu sou a Adriele, seja bem-vindo ao meu canal. O crochê oval é usado principalmente para iniciar alguns tipos de focinhos e pezinhos, como é o caso aqui do Hugo. Geralmente, a receita vem indicando quando o trabalho começa em crochê oval, mas também é muito fácil identificar quando uma peça começa com ele. Ao invés do anel mágico de costume, a receita vai pedir para que você faça uma correntinha e dê a volta por ela fazendo pontos baixos. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o crochê oval, mas eu tenho certeza que depois de hoje, isso não vai ser mais um problema. O crochê oval é meio que uma junção do crochê plano e do crochê em espiral, porque a gente vai começar o trabalho com correntinhas, a gente vai usar o crochê plano, né, o crochê reto nessas correntinhas, mas a gente também vai usar o crochê em espiral, que é aquele que a gente fez no último vídeo, para fazer o círculo. Então, eu vou fazer o meu nó de laçada. Para prender essa linha na agulha. E vou fazer, então, 10 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, a gente vai voltar fazendo pontos baixos, exatamente como a gente fez no crochê plano. Então, a gente sabe, se no meu trabalho eu quero fazer 10 pontos baixos nessas 10 correntinhas, eu preciso fazer aqui no cantinho mais uma correntinha, que é para dar a folga para o primeiro ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer 11 correntinhas para poder ignorar essa primeira e fazer 10 pontos baixos aqui nessas outras 10 correntinhas. Então, eu vou voltar aqui, ó, inserindo a agulha na correntinha e fazendo pontos baixos. Eu vou fazer 9 pontos baixos até a penúltima correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por que 9 e não 10? No crochê plano, a gente faz os pontos baixos até aqui nesse pontinho e vira o trabalho para voltar aqui por cima desses pontos. No crochê oval, a gente também vai trabalhar em espiral e a gente vai trabalhar exatamente em volta dessas correntinhas, seguindo o trabalho sempre para frente. Então, o que a gente vai fazer nesse último ponto é um aumento triplo. Então, a gente vai colocar 3 pontos baixos dentro deste mesmo ponto, desta mesma correntinha. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou entrar aqui na correntinha, um ponto baixo. Neste mesmo ponto, mais um ponto baixo. Tá vendo que eu vou virando o trabalho? Porque como vai ficando cheio, a gente precisa ir virando. Porque a gente vai trabalhar, ó, a gente veio daqui e agora a gente vai dar a volta vindo pro lado de cá. Então, olha lá, eu fiz 1, 2, mais um ponto baixo no mesmo ponto. Então, ó, 3. Então, na receita, pode vir escrito um aumento triplo ou 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, aqui, esses 3 últimos pontos estão dentro da 10ª correntinha, tá? Da última correntinha. E agora, o que eu vou fazer é seguir do lado de cá fazendo pontos baixos. Então, ó, eu fiz aqui o terceiro ponto baixo, deixa eu puxar aqui. Fiz os 3 pontos baixos nessa última correntinha, e agora eu vou passar para a próxima correntinha e fazer um ponto baixo. Então, entro nessa próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, insiro a agulha, um ponto baixo. Nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, 3,
6, 7 e 8. Aqui nessa primeira correntinha do lado de cá, a gente já fez um ponto baixo, que foi o primeiro ponto baixo da carreira. Então, o que a gente vai fazer é colocar mais 2 pontos baixos para a gente ter o nosso aumento triplo. Então, já tem um do lado de cá, a gente vai fazer mais um aumento. Então, 1 e 2. Vou puxar aqui. Então, olha lá. Tem um ponto do lado de cá e mais 2 do lado de cá. Então, esse aumento mais esse ponto baixo dentro dessa última correntinha vai fazer a gente ter o nosso aumento triplo. Então, a gente fez 10 correntinhas aqui no meio, fez a 11ª, mas a gente ignora ela, porque ela é só para começar o primeiro ponto baixo com uma folguinha. E dessas 10 correntinhas, 8 vão ficar aqui no meio com pontos baixos, por isso que aqui desse lado a gente fez 8 pontos baixos. E as da ponta são onde vão ficar os aumentos, tá? Que é onde a gente fez essa curvinha, ou seja, esse meio círculo. E aqui do lado de cá, esse outro meio círculo. Essa volta inteira é uma carreira. Então, agora, a gente vai passar para a segunda carreira. Então, na segunda carreira, aqui nesse primeiro ponto, eu vou começar fazendo um aumento, que lembrando, são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha e vou fazer um aumento. Então, 1 e dentro do mesmo ponto, 2. Vou marcar aqui com o meu marcador esse primeiro ponto, pra gente saber aonde tá o início da carreira. Então, olha lá, eu fiz 2 pontos, marquei o primeiro. E agora, a gente vai pro miolo, que é ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, aqui nesses 3 últimos pontos, a gente vai fazer 3 aumentos. Então, dentro de cada ponto, eu vou colocar 2 pontos. Então, olha lá, no primeiro. 1, 2, no segundo. 1, 2, e no terceiro, 1, 2. Chegamos aqui do outro lado, vou seguir fazendo 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui nos últimos 2, vamos fazer 2 aumentos. Porque aqui a gente já fez um aumento nesse primeiro ponto do lado de cá. Então, aqui sobra 2 pontos e a gente vai fazer 2 aumentos. 1, 2 no mesmo ponto e 1 e 2 no mesmo ponto. Chegamos no primeiro ponto da carreira. Vou tirar aqui o meu marcador e a gente vai iniciar a terceira carreira. Então, na terceira carreira, a gente já vai começar aqui em cima desse aumento fazendo um ponto baixo e um aumento. Então, vou fazer o meu primeiro ponto, marcar para não perder o início da carreira. Então, um ponto baixo e no próximo, um aumento. Então, 1 e 2 dentro do mesmo ponto. Aqui na parte de cá,
8 pontos baixos. Aqui nunca vai mexer, tá, gente? A gente segue fazendo ponto sobre ponto. Então, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui na curva, onde a gente tem esses 3 aumentos, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, e um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, vamos lá. Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, e um ponto baixo e um aumento. Chegamos do outro lado, vou fazer mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui, para finalizar, vou fazer a mesma coisa aqui do lado de cá, mas aqui eu fiz 3 vezes um ponto baixo e um aumento, e aqui eu vou fazer 2 vezes, porque eu já fiz isso uma vez aqui no começo. Então, um ponto baixo e um aumento, e mais uma vez um ponto baixo e um aumento. E agora, para a gente aumentar esse nosso trabalho em oval, a gente sempre vai aumentar nas laterais, tá? Então, a gente fez aqui um ponto baixo e um aumento, no próximo vão ser 2 pontos baixos e um aumento, do lado de cá e do lado de cá. Depois, 3 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, e assim por diante, até você chegar no tamanho do trabalho que você quer. Para aumentar essa peça, você sempre vai fazer esses aumentos aqui de pontos baixos nas laterais. Agora, se você quer um trabalho mais comprido, você tem que aumentar lá no início o número de correntinhas, ou se você quer um trabalho menorzinho, você tem que diminuir aqui o número de correntinhas. Porque aumentando aqui nas laterais os pontos baixos, você vai aumentar o todo desse crochê oval, tá? Agora, se você quer aumentar aqui o comprimento dele ou diminuir, você tem que mexer lá no início, antes de começar o trabalho, com o número de correntinhas. Então, eu vou desenhar aqui agora para vocês o que a gente acabou de fazer. Então, a gente fez 10 correntinhas lá no começo, que vão ser essas bolinhas. Cada bolinha é uma correntinha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente fez uma outra correntinha aqui, a 11ª, mas eu não vou nem desenhar ela, porque se vocês lembrarem, a gente não usa ela, a gente ignora ela. O que a gente fez quando chegou aqui? A gente voltou daqui pra cá fazendo pontos baixos. Então, a gente fez pontos baixos até essa penúltima correntinha. Então, foram 9 pontos baixos, que eu vou representar com esse risquinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a gente chegou aqui na última correntinha, a gente fez aquele aumento triplo, que é para poder dar a volta no nosso trabalho. Então, a gente fez 3 pontos baixos dentro dessa correntinha. Então, ficou 1, 2, 3. E continuamos fazendo pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Porque aqui na última correntinha, a gente fez um aumento. Lembram? A gente já tinha esse primeiro ponto e a gente precisava de um aumento triplo igual desse lado. Então,
junto com esse ponto, a gente fez mais 2 pontos baixos. Chegamos aqui no final da nossa carreira, e aí desse ponto, a gente foi para cima desse ponto aqui. O que a gente fez em cima desse primeiro ponto? Um aumento, que são 2 pontos. Se são 2 pontos, eu vou simbolizar com esse Vzinho, que é o símbolo do aumento no crochê, em cima desse ponto baixo. Depois desse aumento, a gente seguiu o crochê reto, o crochê planinho aqui nas correntinhas. Então, a gente fez 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quando a gente chegou no final, que foi aqui nesse aumento triplo, colocamos um aumento em cima de cada ponto. Então, aqui eu tive um aumento, ou seja, 2 pontos baixos. Aqui eu tive um aumento e aqui eu tive um aumento. No crochê, eles ficaram juntinhos, tá, gente? Aqui no desenho fica mais separadinho mesmo. E segui fazendo pontos baixos aqui desse lado, 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, olha lá. Se desse lado a gente teve 3 aumentos, desse lado também a gente tem que ter 3 aumentos. Então, se eu já tenho um aqui no começo, eu vou fazer mais um aqui e mais um aqui. Essa foi a minha segunda carreira. Terminei a segunda carreira e fui para a terceira carreira, que é em cima desse ponto aqui, ó. O que eu vou fazer em cima desse aumento? Um ponto baixo e em cima desse aqui, um aumento. E sigo com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nesse meio, do lado de cá e do lado de cá, sempre vai ser 8, pelo menos aqui no nosso caso. Por quê? A gente fez 10 correntinhas. Nessa, a gente tá fazendo os aumentos e nessa, a gente tá fazendo os aumentos. Então, sobram 8 aqui no meio. E é por isso que aqui são sempre 8 pontos baixos, porque é ponto sobre ponto, tá? Então, chegamos aqui nos nossos aumentos da lateral e em cima de cada um deles a gente vai fazer um ponto baixo e no ponto de cá, um aumento. Aqui, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Sigo com 8 pontos baixos. 6, 7, 8. E para finalizar, já tenho aqui um conjuntinho de um ponto baixo e um aumento, vou fazer 2 vezes. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Finalizando aqui a minha terceira carreira. Se a gente tirar essa parte do meio aqui, ó, que são as 8 correntinhas, vocês vão ver que nada mais é que um meio círculo do lado de cá e um meio círculo do lado de cá. Quem acompanhou o vídeo passado, onde eu ensinei o crochê espiral, viu que pra gente fazer os aumentos, a gente começa exatamente assim, ó. Na primeira carreira, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Quando a gente passa para a segunda carreira, a gente faz 6 aumentos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Depois, na próxima carreira, um ponto baixo e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Se a gente ignorar o miolo, 2 pontos baixos e um aumento. 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 2 pontos baixos e um aumento.
Então, o crochê oval nada mais é do que um meio círculo do lado de cá, um meio círculo do lado de cá e as correntinhas com pontos baixos aqui no meio para esticar esse círculo, que é exatamente isso daqui, ó. Eu fiz aqui em duas cores para vocês visualizarem melhor. Ele nunca fica retinho, tá, gente, no meio, porque os pontos nunca ficam exatamente um em cima do outro. O ponto de cima sempre vai ficar um pouquinho para trás, é por isso que ele vai ficando assim jogadinho para trás. Mas é exatamente isso, ó. Aqui a gente tem um meio círculo, aqui a gente tem outro meio círculo e aqui no meio são os pontos baixos que são trabalhados em cima das correntinhas. Então, nada mais é do que um círculo que foi dividido ao meio e esticado para fazer o crochê oval. É por isso que aqui a gente faz 3 conjuntinhos, então são sempre 3 repetições, e aqui também sempre 3 repetições. Porque se vocês lembrarem, lá no crochê circular, na volta toda, a gente fez 6 conjuntinhos. Lembram desse desenho aqui? Eu dividi para vocês cada conjuntinho com uma cor para a gente visualizar melhor. Então, nada mais é que 3 conjuntinhos de um lado e 3 conjuntinhos do outro. Então, são as repetições que a gente faz no crochê oval. Então, vou tirar aqui o marcador do meu primeiro ponto e a gente vai para a quarta carreira. Então, os aumentos da quarta carreira, a gente faz 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou marcar esse ponto para não perder o início da carreira. E mais um ponto baixo. Então, em outro ponto, tá? Então, são 2 pontos baixos e em seguida um aumento. Então, um e mais um aqui dentro. E vou fazer meus 8 pontos baixos aqui do miolo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui do outro lado, eu vou fazer o meu meio círculo. Então, a quarta carreira também com os aumentos. 2 pontos baixos e um aumento. Como é o meio círculo, eu vou repetir isso 3 vezes. Então, fiz um ponto baixo, um ponto baixo e um aumento, 2, e um ponto baixo e um aumento 3 vezes. 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E repito mais 2 vezes. Lembrando que aqui no começo sempre vai ser uma vez antes e depois 2 vezes para finalizar. Por isso que também são 3 repetições, tá? Aqui as 3 ficam juntinhas, aqui eu faço uma antes e 2 depois. Então, mais 2 vezes. 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Opa. Na quinta carreira, vou tirar o marcador. E vou aumentar fazendo 3 pontos baixos e um aumento nas laterais. Então, aqui eu já começo com um conjuntinho. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. Marco aqui o primeiro. E um aumento. Opa. Faço o miolo normalmente com 8 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora as minhas 3 repetições. Como eu tô na quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento em cada uma delas. 1, 2,
3 e um aumento, que dá 5 pontos. Mais uma vez. 1, 2, opa, 3 e um aumento. E mais uma vez. 1, 2, 3 e mais um aumento. Sigo a minha lateral normalmente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou repetir os aumentos mais 2 vezes. Então, são 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. E 1, 2, 3 e um aumento. E é assim que a gente faz a peça em crochê oval. Eu espero que você tenha entendido a lógica do crochê oval e que não tenha dificuldade nenhuma em trabalhar com ele. Se ainda assim você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até lá! Tchau! O crochê oval, 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 o crochê oval. Indicar, o que eu tô tirando? Identificar por ela. Trabalho nenhum em trabalhar com... Não tenha trabalho, não tenha problema, não tenha dificuldade.